Fala galera, tudo bem? A paz de Jesus, o amor de Maria. E vamos que vamos no nosso estudo bíblico, né? Então vamos começar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pessoal, eu vou fazer o vídeo um pouco mais rápido, para ele não ficar tão prolongado. E hoje, então, é dia 2 de junho de 2020. E hoje a gente vai ler o capítulo 5 e o capítulo 6 da carta aos Efésios. Então vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disto, ações de graças, porque sabei-o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Olha que puxão de orelha que Paulo dá na gente, né? Em mim, em vocês, para a gente evitar toda e qualquer forma de impureza. Principalmente a questão da castidade, da impureza sexual. Aqui ele fala para a gente se afastar da fornicação, né? Que é sexo antes do casamento. Se afastar da impureza, da avareza, né? Evitar conversas tolas, frívolas, levianas, que ele chama isso tudo de idolatria, né? E se a gente for ver bem, seria, né? Porque quando a gente comete o pecado, a gente está deixando de cumprir o mandamento de Deus e deixando de amá-lo de forma mais plena. Então aí a gente já não estaria adorando Ele sobre todas as coisas, mas naquele momento que a gente cai no pecado, infelizmente a gente está cometendo uma idolatria, né, preferindo a nossa vontade do que a vontade de Deus. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê força para viver isso que Paulo nos orienta. E ali no versículo 8 vai dizer o seguinte: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça, deixa eu mudar a página aqui, e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste mundo torna-se luz. Por isso, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta,
que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendem graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vem algumas orientações importantes. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Então, é bom a gente ler o texto inteiro, né? Porque muitos machistas ficam só na parte de que a mulher tem que ser submissa a ele, e já muitas feministas acham que isso é um exagero, que é um erro da igreja, um erro da Bíblia, mas não é. Paulo não está desvalorizando as mulheres, pelo contrário. Depois ali ele fala que o dever do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por nós na cruz. Então, o que Paulo está dizendo é que os dois têm que se amar, os dois têm que se respeitar. Não é que o homem vai mandar na mulher e nem a mulher mandar no homem. Mas os dois têm que ter aquela cumplicidade, aquele amor, aquela entrega, aquele respeito um pelo outro. Então, fique claro que isso aqui não é para favorecer os homens e desfavorecer as mulheres. Pelo contrário, é para que ambos possam se amar e se respeitar mutuamente. Pois bem, então vamos lá. Agora capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Olha só os deveres dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Vamos lá, agora, versículo 5. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servi com dedicação, como servos do Senhor, e não dos homens,
E estáis certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer livre. Senhores, procedei também assim com os servos. Deixai as ameaças, e tende em conta que o Senhor está no céu, Senhor tanto deles como vosso, que não faz distinção de pessoas. Finalmente, irmãos, essa parte aqui é maravilhosa. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Então olha só, aqui também Paulo quer dizer, a continuidade das orientações que ele deu, né, para os esposos, para as esposas, para o filho, para o pai. Então aqui ele está falando que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, porque não é contra os homens que a gente tem que lutar. O marido não tem que lutar contra a mulher, nem a mulher contra o marido. Os filhos não têm que lutar contra os pais, nem os pais contra os filhos. O que nós temos que lutar é contra o demônio, contra os espíritos do mal espalhados nos ares, que estão a toda hora nos tentando, tirando nós a graça de Deus, tentando fazer com que a gente perca a salvação já alcançada por Cristo. Então nós temos que orar, intensificar nossas invocações, súplicas, né? Ter a palavra de Deus como armadura, como couraça, né? Ter fé, ter amor. Então, é essa a mensagem que Paulo quer dizer. Que nós devemos nos amar, nos respeitar uns aos outros. E se tem alguma coisa errada no mundo, esse é o pecado, é o mal que nós devemos combater com a armadura de Cristo, com a armadura do cristão. E aí ele termina a carta dele dando uma missão, né, para Tíquico. E depois ele termina com a saudação. Então vamos ler lá, o versículo 21. E para que também vós estejais a par da minha situação e do que faço aqui, Tíquico, o irmão muito amado e fiel, ministro no Senhor, vos informará de tudo. Eu vou-lhe envio precisamente para isto, para que sejais informados do que se passa conosco, e para que ele conforte os vossos corações. Paz aos irmãos, amor e fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor inalterável e eterno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então, que o Senhor venha nos abençoar, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.